Bem-vindo à nossa aula 8 frente 1. Lindinho, ó. Aula densa, aula pesada, tá? Vamos falar sobre ligação covalente. A primeira parte, super legal, importante para provas de Enem e os vestibulares. E eu te ensino o jeito certo de montar uma estrutura de Lewis. É uma aula densa para você aprender conteúdo de verdade, tá? Lembrando que no final da aula a gente tem a nossa lista de exercícios resolvidos e aqui na descrição a gente tem o link para você ter acesso a mais alguns exercícios. Beleza? Boa aula, meu lindinho. Show! Já está aparecendo aí para você. Coisa linda de se ver o nosso esquema. Você vai perceber que está um pouquinho diferente. Eu já deixei ela montada, a parte teórica, porque o foco aqui agora era a gente fazer os exemplos ali e depois partir para os exercícios. Fechado? Então vamos lá. Galera, ligação covalente. Diferente da ligação iônica, eu tenho uma pequena diferença de eletronegatividade, menor que 1,7. E aí, já vou colocar aqui ó, um post-it, tá? Vou colocar aqui um post-it e vou colocar assim, ó, cuidado. Cuidado. Pequena diferença de eletronegatividade. O AlCl3 tem ligação covalente. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade entre esse metal e esse ametal é menor que 1,7. Ele faz ligação covalente. Guarda isso que algumas provas vão fazer pegadinha aí com vocês. Então, cuidado que não é sempre, né? Que a gente coloca de forma mais geral. Ametal mais ametal mais hidrogênio, hidrogênio mais hidrogênio. Nesse caso, tá? Todos os compostos, todos os elementos, perdão, em questão querem receber elétrons. Então, os ametais querem receber. O que vai acontecer? Eles vão fazer o compartilhamento dos elétrons. Então, não vou ter troca de elétrons que nem eu tinha na iônica. Aqui eu vou ter o compartilhamento. Então, eu preciso de um elétron, você precisa de um elétron, mas a gente não vai o quê? Trocar. A gente vai ficar com esses elétrons para nós. Vamos compartilhar os elétrons que nós temos. Já vou mostrar para vocês como funciona isso, tá? Depois, propriedades. Cuidado, tá? Nos compostos de ligação covalente, nós temos sólidos, líquidos e gasosos na temperatura ambiente. Nós temos de tudo, tá? E eu posso dividir em duas classes. Os compostos moleculares, que são aqueles que têm moléculas definidas, tá? Água, CH4, NO2, H2SO4. Esses compostos que têm fórmula definida são chamados e fazem ligação covalente, são chamados de compostos moleculares. Tem baixas temperaturas de fusão e ebulição. Cuidado para não confundir com compostos covalentes, tá? Como é o caso do carbono grafite, o diamante, que são compostos que apresentam infinitos átomos ligados covalentemente, tá? O que acontece, por exemplo, no fósforo branco, o que acontece no fósforo negro, tá? São compostos de ligação covalente, eles apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Fechado? Cuidado com isso, por favorzinho. E não conduz eletricidade quando puros. Então, se eu tenho água pura, só água, eu não vou conduzir eletricidade. Se eu tenho HCl puro, só o HCl, não vai conduzir eletricidade, tá? Exceto o carbono que é grafite, que ele vai ser condutor de eletricidade. Beleza, povo? Então, cuidado com isso aí, por favor. Legal. E como eu falei para vocês, o importante é a gente conseguir montar, né? Então, a iônica e a covalente são as únicas que vão pedir para você montar a fórmula. Então vamos a alguns exemplos, tá? Então vamos lá, vamos começar do mais simples para o mais complexo. E depois eu quero te ensinar uma malandragem. Exemplo, H2, são dois hidrogênios. Faz a distribuição eletrônica. Um S1, certo? O outro, um S1 também, obviamente. Beleza, vou te mostrar uma dica como é que funciona. Eu tenho dois hidrogênios, cada hidrogênio tem
um elétron. Então, eu tenho um elétron de um mais um elétron do outro, tem um total de 2 elétrons de valência, que a gente chama. Beleza? Tá, como é que isso vai aparecer para a gente? Como são dois hidrogênios, eu vou colocar um hidrogênio do lado do outro, cada um com o seu elétron. O que vai acontecer? Eles não têm troca, porque se esse hidrogênio perder o elétron, ele fica instável. E se esse receber os dois, fica estável. Não é essa a jogada. O que vai acontecer, imagine a cena, tá? Antes o elétron girava só ao redor deste, e o outro só deste. O que acaba acontecendo é que esses dois elétrons começam a circular os dois átomos. Então agora eu não tenho o orbital, antes era um orbital atômico. Agora isso aqui que eu tenho é o chamado orbital molecular. Tá? Então quando os dois vão fazer aí a formação de um orbital molecular. Quando essa formação de orbital molecular é devido à sobreposição dos orbitais, os dois orbitais se aproximam e os dois elétrons começam a circular. Isso nós chamamos de um orbital molecular do tipo sigma. É aqui que vem a ligação sigma que veremos no futuro lá na orgânica principalmente. É uma ligação que ocorre quando eu tenho o quê? O orbital se sobrepondo. Lógico que a gente não representa assim, né? Como que a gente representa? Eu vou representar ou assim, um eletrinho perto do outro. Alguns mais antigos ainda fazem uma caixinha. Eu não recomendo fazer caixinha, tá? Isso aqui nós chamamos de estrutura de Lewis, tá? Onde eu apresento para vocês quais são os elétrons, ou eu posso escrever a partir da ligação, que é assim, ligou, fez um compartilhamento. Cada pontinho dessa reta é um elétron. Então, os elétrons que antes eram só de um hidrogênio, agora são dos dois. E os dois ficam o quê? Estáveis. Beleza? Então, isso é a ideia de ligação covalente. O elétron vai fazer parte das duas eletrosferas. Dois orbitais atômicos vão formar o orbital que? Molecular. Beleza? Vamos fazer outro? Vamos lá. O2. Vou fazer primeiro os caras iguais. Depois a gente faz os diferentes. Tá? Então, para a gente praticando. Então, vamos lá. Oxigênio. 1S2. É 8, né? 2S2, 2P4. São dois, então vou colocar aqui o outro também. 1S2, 2S2, 2P4. Camada de valência. Olha quantos elétrons eu tenho na camada de valência. Eu tenho 6 elétrons na camada de valência. 6 elétrons na camada de valência. Certo? Como são 2 oxigênios, eu tenho na camada de valência o quê? 6 mais 6, eu tenho 12 elétrons de valência. Certo? E eu vou fazer a ideia do compartilhamento. Veja que um oxigênio tem 6 elétrons e o outro também. Então, vou te mostrar aqui a forma mais simples possível. O que vai acontecer? O compartilhamento é sempre impar. Então, eu vou sempre fazer aqui, ó, estes dois se compartilham. Então, esses dois elétrons vão agora ocupar o quê? Os dois átomos. Certo? Eu já te explico por que eu fiz assim. Então, agora eu tinha 6, compartilhei e fiquei com 7. Vou fazer mais um compartilhamento. Agora eu fiquei com 8. O oxigênio vai fazer 2 ligações. Como que a gente representa? Ó, aqui a estrutura de Lewis. Esses 4 elétrons que ficam entre os dois estão sendo compartilhados, ou pela estrutura que a gente conhece da ligação aqui, ó, uma dupla ligação entre o oxigênio. Então, fiz o compartilhamento. Prof, como é que funciona se fossem orbitais? Se fossem orbitais, galera, a ligação está acontecendo no P. Então, o P, como vimos lá,
na aula de quântica, o P são o que nós chamamos de halteres. Então, eu vou desenhar aqui, ó, aqui está o núcleo, tá? E eu vou desenhar os orbitais. Vou fazer o que está lá no eixo entrando e saindo, o que já está com os 2 elétrons, certo? Eu já tenho os 2 elétrons, aqui e aqui, que é o do S, que o S eu não vou representar só o P, tá? Mas se você quiser entender, ó, aqui um dos parzinhos é do S, e o outro parzinho é do P, que se a gente fizesse aqui para o oxigênio, eu teria 1, 2, 3, 4. Esse aqui seria o que está desenhado. E os sozinhos, ficam sozinhos, é que eu estou fazendo o quê? Os desemparelhados. A aula de números quânticos é bem importante aqui para a gente. Legal. Agora vem com o prof. Ó. Aqui no eixo Y, eu só tenho um elétron. E no eixo X, eu só tenho um elétron também. Então, isso aqui que eu estou fazendo são os orbitais atômicos, P dos 2 oxigênios. Como eu só tenho um elétron, o que vai acabar acontecendo é que esses dois caras vão se aproximar. E aí os 2 elétrons que antes ficavam só ao redor do nosso oxigênio da esquerda, agora começa a fazer parte do oxigênio da direita aqui no eixo X. E aí a gente diminui um pouco de tamanho aqui para esse lado, porque o elétron vai ficar entre os dois. E isso aqui é uma ligação sigma, que está acontecendo a sobreposição dos orbitais. E já vou ter os 2 elétrons, seria essa ligação aqui, ó. Vou fazer ela em verde. Aqui, tá? E a outra, o que vai acabar acontecendo é o seguinte, como agora houve sobreposição, mas aqui eu tenho um elétron no laranja e outro no outro laranja. Esses átomos se aproximam um pouco mais e os elétrons começam a girar ao redor dos dois a partir desses orbitais que estão paralelos entre si. Então, eu não tenho sobreposição. Essa ligação, esse orbital, perdão, formado aqui molecular, tá? É um outro orbital molecular do tipo π, onde não tem sobreposição de orbitais. Tá? É só os 2 elétrons que estão girando, mas criando um orbital molecular que não tem sobreposição. Fechado? É um pouco difícil de imaginar, mas é só para você ter uma ideia de quando eu tenho ligação sigma e ligação π. E você vai lembrar lá da orgânica, por que a ligação π é a que quebra primeiro? Porque eu não tenho o quê? Sobreposição. Galera, isso aqui ó, é aquele temperinho, é o mais difícil que a gente tem aqui para te mostrar. Essas ligações não têm diferença de eletronegatividade, então nós dizemos que é uma ligação covalente apolar. Mas quando tem diferença de eletronegatividade, nós chamamos ela de ligação covalente polar, certo? Então vamos colocar aqui outro exemplo, ó. Agora, HCl, ácido clorídrico, cloreto de hidrogênio. Então vamos lá, eu vou ter um S1 e aqui o cloro, um S2, 2S2, 2P5. Beleza? Camada de valência. Aqui você tem um elétron na camada de valência. E aqui você tem 7 elétrons na camada de valência. Que nem a gente fazia na iônica. Só que perceba que agora os dois querem receber elétrons. Então você vai ter que ter aqui, no total, na valência, um elétron do H e 7 elétrons do Cl. Você tem que ter um total de 8 elétrons. Então, se você for desenhar, vai ter que desenhar o quê? 8 bolinhas. Então, coloca lá o hidrogênio com uma e o cloro com 7. Você só coloca da camada de valência. Então, ó, os elétrons do S e os pares que estão emparelhados dos P's. O que vai acontecer? Compartilha. Esse elétron que está só do hidrogênio agora vai girar ao redor do cloro. E o que está do cloro vai girar ao redor do hidrogênio também. Então, você vai criar aqui o HCl. A estrutura de Lewis fica assim, ó, com as bolinhas aparecendo.
ou uma simples ligação só entre o H e o Cl. Não vou mais desenhar os orbitais formados, tá, galera? Senão vai ficar muito complexo. Mas como você tem uma diferença de eletronegatividade, nós dizemos que essa ligação é uma ligação covalente o quê? Polar. Beleza? Lá na aula de polaridade eu vou te mostrar alguns detalhes a mais. Boa. Essa ligação é uma ligação que acontece normalmente. O que pode acontecer, galera, é o seguinte, olha só. Pode acontecer, e aí vamos pegar o exemplo do CO, tá? O carbono vai ter lá 6 e o oxigênio 8, tá? Perceba uma coisa aqui com o prof, ó. Lembra que eu tinha que ver 8 bolinhas? Conta, estou vendo 8 bolinhas. Vamos fazer para o CO. 1S2, 2S2, 2P2. 1S2, 2S2, 2P4. Certo? Então vamos lá. Eu tenho 4 elétrons na camada de valência. Só como o carbono é pequenininho, nós sabemos que ele não vai perder 4. Ele vai receber 4. 6 elétrons na camada de valência vai receber 2. Então, nós temos que ver 6 elétrons para o carbono, 4 elétrons para o carbono e 6 elétrons do oxigênio. Nós temos que ver 10 elétrons. Então, tem que, como montar, ver 10 pontinhos. Carbono com 4 e o oxigênio com 6. O que vai acontecer? Faz lá, ó. Compartilhou. O carbono ficou com 5 e o oxigênio ficou com 7, certo? Tinha 6, compartilhou, ficou com 7. Dá para compartilhar mais. O carbono ficou com 6, o oxigênio ficou com 8. Você completou o octeto do oxigênio. O oxigênio ele consegue no máximo ficar com 8 elétrons. Eu já vou te mostrar o que acontece a partir do terceiro período. E o carbono ainda está com 6. O que vai acontecer, galera, é o que nós chamamos aqui, ó. O oxigênio olha para o lado e vê o carbono só com 6. Ele vai fazer o que nós chamamos de uma ligação covalente dativa. Certo? Isso só vai acontecer em últimos casos, tá? Se não tiver mais como o átomo do lado completar seu octeto, o outro átomo já está com seu octeto completo, não consegue expandir, ninguém consegue expandir, isso vai ser uma última possibilidade, tá? Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, carbono fazendo as duas com oxigênio. Aí, às vezes, aparece uma tripla ligação ou aparece uma flechinha, tanto faz, para representar a dativa. E se você fosse fazer a estrutura de Lewis, carbono, quantos elétrons foram compartilhados no total? 1, 2, 3 pares, 6 elétrons. Então, você coloca 6 bolinhas entre o carbono e o oxigênio. Tá aí. Essa é a representação do CO2 para Lewis ou a estrutura que você conhece de bastãozinho. Fechado, galera? Show? Cuida com isso, por favor, por favorzinho. Pode acontecer de eu ter aí os elementos com mais do que 8 elétrons na camada de valência se eles estiverem nos 3 períodos para frente, do terceiro período para frente. Vou te mostrar um pouco melhor lá na aula de hibridação, beleza? Mas aqui, o que vai acontecer? Tem um jeito de você não precisar ficar fazendo toda hora isso aqui. Tá? Quando você tiver até 2 átomos, fechou. Mas se você tiver 3 ou mais átomos, tem uma forma para você resolver que eu gostaria que você aprendesse e que vai te ajudar muito, tá? A montar a estrutura. Então, como montar estrutura de Lewis. De Lewis. Quem for fazer provas como Unicamp, FUVEST, Federal do Paraná, UEM, tá? Como montar a estrutura de Lewis. Então vamos lá, primeiro passo. Você vai distribuição eletrônica. Certo? Eletrônica.
Depois, segundo passo, contar os elétrons de valência. Contar elétrons de valência. Depois, terceiro, eu tenho que colocar o átomo central. Átomo central. O átomo central, geralmente, é o menos eletronegativo, exceto o hidrogênio. Tá? Exceto o hidrogênio, por quê? Porque o hidrogênio só faz uma ligação, não tem como ele estar no meio. Vou colocar assim, elemento central, não exceto hidrogênio. Beleza? Hidrogênio não vai ser elemento central. Quarto, você vai colocar par de elétron entre os átomos. Par de elétrons entre átomos. Quinto, completar o octeto. Completar o octeto do mais eletronegativo. Se sobrar elétron, colocar no elemento central. Colocar no átomo central. Parece difícil, mas depois eu vou te mostrar que fica mais fácil. E o sexto e último, tá? Observar a carga formal. Carga formal, que eu vou chamar de CF. A carga formal é o seguinte, quanto mais próxima de zero, mais estável é a ligação. Então, se a carga formal for igual a zero, nós temos uma ligação estável, uma ligação covalente normal. Tá? Se a carga formal for mais 1 ou menos 1, acontece uma ligação covalente dativa ou coordenada. Se for mais 2, menos 2, mais 3, menos 3, tem alguma coisa errada aí. Provavelmente esse cara não vai ter a ligação acontecendo. Fechado? Então vamos fazer exemplos. Eu vou te mostrar. Ah, prof, como é que calcula essa carga formal? Eu estava esquecendo, né? Então, ó, elétrons da camada de valência que eu tinha, menos elétrons após quebra da ligação. Vou te mostrar como é que calcula. Fique tranquilo. Parece assustador, mas não é. Vou fazer o exemplo aqui do lado para vocês. Exemplo. Vamos pegar exemplo a água primeiro. Tá? Vamos lá. Ó, hidrogênio, 1s1. Oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Conta para o prof. Camada de valência, 1 elétron para o hidrogênio. Camada de valência, 6 elétrons para o oxigênio. Faz o total. Então, fez a distribuição, agora vai contar os elétrons de valência, do total. Então, são 2 hidrogênios. Então, 2 vezes 1 elétron, são 1 elétron para cada hidrogênio, mais 6 do oxigênio. Então, você vai ter um total de 8 elétrons. Vamos para o elemento central. O elemento central é o menos eletronegativo, exceto o hidrogênio. Então, aqui, consequentemente, vai ser o oxigênio. Coloque os átomos de hidrogênio em volta. E coloque parzinho entre eles. Quantas bolinhas eu já estou vendo? 4. Eu preciso ver um total de 8. O que me diz o quinto passo? Eu vou completar o octeto do mais eletronegativo. O oxigênio já tem 4 elétrons. Faltam 4. Então, eu vou colocar 4 elétrons. Veja que agora eu fechei 8 bolinhas. Então, fechou aqui a nossa ligação. Essa é a estrutura de Lewis para a água. Como é que se confere a carga formal? Carga formal do oxigênio. Vem na ligação e quebra meio a meio. Quantos elétrons ele tinha na camada de valência? 6. Está aqui, ó.
lá em cima. Depois que quebrou, com quantos elétrons ele ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. Vai dar 0. E pode fazer para os hidrogênios. Vou fazer só para um porque os dois são iguais. O hidrogênio tinha 1, depois quebrou, ficou com 1, 0. Então, essa é a estrutura de Lewis, o quê? Mais estável para a água. Show? Cuidado com isso. Então, você pode fazer isso para qualquer uma das nossas anteriores. Ah, prof, duvido. Olha lá, 2. Coloca aqui 2. Um parzinho entre os dois. São 10 no total. Completa o octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completou o octeto do oxigênio. 8, mas precisa de 10. Sobraram 2 elétrons. 2. Agora a gente vai fazer a carga formal, certo? Só que perceba, o nosso carbono está com 4, enquanto o nosso oxigênio está com 8. Esse cara não está nem perto da estabilidade, ele ainda está com 4. Então você vem, apaga um que tinha ficado só com oxigênio e coloca entre os dois. Agora o carbono está com 6 e o oxigênio continua com 8. Mas ainda não está perto de completar 8. Você apaga e coloca entre os dois. Agora, o que você vai fazer? O carbono fechou 8, o oxigênio fechou 8. Vamos fazer a carga formal. Carga formal do carbono. Quantos elétrons? 4. Depois que quebrou, quebra. Ficou com 2, 5. Então, 4 menos 5, menos 1. E o oxigênio? O oxigênio tinha 6, depois quebrou, ficou com 5. Mais 1. Ah, professor, não fechou 0. Mas lembra que não fechou 0 porque tem uma ligação que dativa acontecendo entre eles. Tudo bem, não vai expandir. Agora, se houver a possibilidade de expansão, o que acontece? Ele vai receber mais elétrons até completar o octeto. Então, vou fechar com o último exemplo aqui, tá? H2SO4. Então, bora lá. O que eu faço? Primeiro, a distribuição eletrônica. Opa, oxigênio. 8, enxofre, 16. A ideia aqui é você praticar, tá, galera? Pratica. 1S2, 2S2, 2P4 e aqui 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Você viu que o enxofre tem 3 camadas? Quem tiver 3 camadas ou mais, você já coloca aqui, ó. Pode expandir. Para você não se perder. Conta os elétrons. 1 na camada de valência. Aqui, 6 na camada de valência. E aqui, 6 na camada de valência. Certo? Tá. Vamos contar os elétrons no total. Vamos lá. São 2 hidrogênios, então 2 vezes 1. É um enxofre, 6. E são 4 oxigênios, 4 vezes 6. Você vai ter um total aqui de 4 vezes 6, 24, 32 elétrons. Então, você tem que ver 32 bolinhas. Quem vai ser o elemento central? O menos eletronegativo, exceto o hidrogênio. Então, vai ser o enxofre. Vou colocar o mais eletronegativo ao redor e o hidrogênio vai sempre nas extremidades, porque, coitado do hidrogênio, ele só faz uma ligação. Coloca elétron, pum, 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 parzinho entre todos. Sempre o mesmo jeito. Quantos elétrons eu já coloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltam 20. Agora eu vou completar o octeto do mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então eu vou ter 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completei. Se você contar, vai ter exatamente 32 bolinhas. Yay! Ou seja, essa é a possibilidade de ligação
de estrutura de Lewis para o H2SO4. Mas é a mais correta? Não sei, porque o enxofre pode expandir. Ele vai expandir se a carga formal dele não estiver próxima de zero. Então, vamos fazer a carga formal do enxofre. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Vou subtrair. O que? Os elétrons depois da quebra. Quebrei, 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 quebrei. Ficou com 4. Vai estar 2. Significa que ele está fazendo 2 dativas. Então não é legal. Onde você pode fazer correção para isso? Você pode fazer a correção aqui, ó, onde os oxigênios estão sozinhos. Você pode colocar, por exemplo, tirar um parzinho e colocar aqui fazendo ligação. Porque veja, o oxigênio vai continuar com 8. Prof, mas o enxofre vai ficar com 10. Mas ele aceita, porque ele tem 3 ou mais camadas. Na aula de hibridização eu vou te mostrar por quê. Veja que agora a carga formal ficaria mais 1. Por quê? Porque eu teria 1, 2, 3, 4, 5, depois que eu quebrasse. Mas ele ficaria feliz se ficasse 0. Tem como? Tem. Pode pegar um parzinho aqui, ó, do oxigênio e botar aqui. O oxigênio vai continuar com 8. O enxofre vai ficar com 12, prof. Não tem problema, ele pode expandir. E se eu quebrar todas as ligações, agora ele vai ficar com 6 elétrons ao redor dele. Então, 6 menos 6, carga formal é 0. Então, a estrutura mais estável do enxofre é o enxofre fazendo 6 ligações, nesse caso. Tá? Ele só vai expandir se não tiver mais o que fazer para a carga formal fechar 0. Tem que treinar, galera. Então, desafio você depois a treinar a fazer isso aqui, tá? E qualquer dúvida, você pode me mandar que eu te ajudo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Vamos lá então, galera, para a nossa aula de resolução de exercícios aqui da frente 1, aula 8 já. Uau, como passa o tempo, né? Então, questãozinha para a gente conversar aí sobre ligações covalentes agora, tá? Então, sempre importante para a gente. Seguinte, galera. Primeira questão, questão de número 1 diz: a curva abaixo mostra a variação de energia potencial em função da distância entre os átomos durante a formação da molécula de H2 a partir de 2 átomos de hidrogênio inicialmente a uma distância infinita um do outro. Beleza? Em relação às afirmações obtidas da análise do gráfico, assinale a afirmativa falsa. Primeira coisa, eu tinha lá os átomos de hidrogênio distantes, depois eles se aproximam, chegam na menor energia. Lembra desse gráfico que a gente viu agora na aula? Nesse ponto onde eles chegam na mínima energia, quer dizer que houve o quê? Ligação química acontecendo. Beleza? E se eles aproximam muito, a gente vai ter essa fusão acontecendo e aí a energia potencial aumenta bruscamente. Bom, aí olha lá, vamos ver o que ele fala. A energia potencial diminui na formação da ligação química. Perceba, a energia está diminuindo conforme forma a ligação. Então, verdadeira não marca, porque ele quer falsa. B, a quebra da ligação HH consome 458 kJ por mol. Exatamente, galera, porque essa ligação foi formada. Quando o sinal é negativo, significa que libera energia. Então, para formar a ligação, eu liberei, por isso que a energia diminui. Para quebrar a ligação, ela precisa absorver energia de volta, por isso consumir. Então, verdadeira letra B. Beleza? Letra C. O comprimento da ligação da molécula H2 é de 7,4 10 a menos 11 metros. Esse ponto aqui onde eu fiquei com a menor energia significa que houve a ligação. Essa é a distância entre os dois átomos em metro. Então, essa é a distância da ligação. Verdadeira, letra C. E a última, letra D. Os átomos separados por uma distância infinita se atraem mutuamente. Por uma distância infinita vão se atrair mutuamente? Não, tá? Não tem essa possibilidade. Senão, imagina, você estaria atraindo um átomo que está lá no planeta, sei lá, Júpiter. Não está atraindo, certo? Então, nada a ver, essa questão está bem falsa aí. Show! 2, galera. Vamos embora. O leite materno
é um elemento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, gorduras, açúcares e substâncias minerais como, por exemplo, fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos têm uma característica principal, as ligações covalentes de formação de suas moléculas, enquanto o mineral apresenta um tipo de ligação iônica. Assinar a alternativa que apresenta corretamente os conceitos de ligação covalente iônica respectivamente. Então vamos lá. A ligação covalente só ocorre nos compostos orgânicos. Falso. A ligação covalente só se faz por transferência de elétrons. Covalente, transferência de elétrons? Não, né, galera? Falou covalente, falou em compartilhamento. Compartilhamento de elétrons. E a iônica? Não, totalmente falso. Inverteu. C. A ligação covalente se faz por atração de cargas entre átomos e a ligação iônica de separação de cargas. Faz menor sentido. Letra D. A ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas e a ligação iônica por união de átomos em complexos químicos. Não sei, hein, prof? Não entendi muito bem essa. Então, bota uma interrogação e vai para a próxima. Letra E. A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons e a ligação iônica pela transferência. Letra E, verdadeiro. Prof, o que está de falsa na letra D? Então, ó, a ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas e a ligação iônica por união de íons em complexos. Beleza? Então, falsa aí a letra D. Resposta letra E de esculachamos. Maravilha, galera. Vamos embora. 3. Considere os elementos A com número atômico 1, B com número atômico 8, C com número atômico 17. Faça a distribuição eletrônica dos 3 elementos e indique o número de elétrons existentes em cada camada. Vamos lá. O A, distribuição eletrônica, 1s1. A camada de valência dele vai ter incrível 1 elétron. Beleza. B, 8. 1s2, 2s2, 2p4. Fechou 8, sim ou não? Legal. Camada de valência, tá aqui, ó. As duas, hein, galera? Não esquece. 6 elétrons na camada de valência. Camada de valência, 6 elétrons. E letra C, elemento C com número atômico 17, 1s2, 2s2, 2p6, deu 10. 3s2 deu 12, para 17p5. Camada de valência é a terceira, ó. 3 e 3. Soma. Somei 2 com 5, 7 elétrons na camada de valência. Beleza? Prof, eu tenho segunda fase da Federal, eu tenho que escrever, eu tenho segunda fase na UEL, eu tenho que escrever. Como que eu coloco essa resposta? Exatamente que nem a gente fez, só não precisa circular aqui, tá? Você coloca elemento químico A, número atômico 1, 1s1, 1 elétron na camada de valência, tá? E assim por diante. Não tem segredo. Show? Legal. Vamos para a letra B. Faça a combinação entre A e B e A e C. Indique a fórmula eletrônica e estrutural de cada composto resultante das combinações. Então vamos lá, ó. Vou trazer aqui para cima esses caras. O A, que é 1s1, 1 elétron na camada de valência, e o B, 8, 1s2, 2s2, 2p4, 6 elétrons na camada de valência. Certo? Beleza. Lembra aqui, ó, que se ele tem 6 elétrons na camada de valência, terminada em P, este nosso elemento está no grupo 16, é um calcogênio, e a tendência dele é o quê? Ganha 2 elétrons. E o nosso 1s1 é o hidrogênio, não precisa nem pensar muito, é o nosso hidrogênio, que também tem tendência a ganhar ou receber 1 elétron. Então, que tipo de ligação vai acontecer entre A e B? Ligação covalente. Como a gente não tem a estrutura, a gente não consegue fazer por aquele formato que a gente fez lá de carga formal. Então, a gente tem que fazer por tentativas aqui, ó. Vamos pegar os 6 elétrons que tem o B e vamos colocar o A aqui com 1 elétron só. Faz o compartilhamento aqui. O B ficou com 7 e o A ficou com 2. Como o A é o hidrogênio, fechou. Só que agora o B não. Então, eu vou colocar outro A. Fechou agora o B com 8 elétrons.
certo? Como é que fica a forma eletrônica dele? A forma eletrônica você vai colocar assim, ó, com os elétrons aparecendo. E a forma estrutural? A forma estrutural a gente vai ver lá na aula 9, na aula 10, perdão, a gente vai ver que vai ficar assim, ó, aqueles elétrons que estão sobrando no B vão atrapalhar, vão empurrar a ligação e vai ficar nessa forma angular aqui pra gente. Beleza? Show. E A com C? A tem um elétron na camada de valência, o A ganha um elétron, é o nosso hidrogênio, e o C, eu vou colocar o C aqui pra gente, ó, a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele faz parte do grupo que? 17, que é um halogênio. Halogênio. A tendência deles é o que? Ganha um elétron, certo? Então a gente vai ter isso aqui acontecendo, ó. A com um elétron, C com 7 elétrons. Vai acontecer apenas um compartilhamento. Então, como fica a eletrônica? Opa! Assim bonitinho, aparecendo pra gente. E a estrutural fica AC, em linha. Fechado? Tranquilo? Boa, galera linda. Questão bem bacana aí pra gente. Letra C. Quantos elétrons existem em uma molécula do composto resultante da combinação entre os elementos B e C? Como é que eu vou fazer agora? Então, olha só. Não tem a fórmula para a gente fazer por carga formal. Prof, o que eu faço? Vamos pegar aquele elemento que precisa de ganhar mais elétrons. É o B, entre o B e o C. O B precisa ganhar 2 e o C precisa ganhar 1. Coloca esse elemento aqui no meio, está aqui, B. E ao redor dele, os elétrons que ele tem na camada de valência. São 6. Depois, o elemento que precisa de menos elétrons. E faz o compartilhamento. Fez, conta os elétrons. O C ficou com 7 que ele tinha, mais 1, 8. E o B, 6 que ele tinha, mais 1, 7. Está faltando. Vou colocar outro elemento C aqui do lado. Então. Foi bonitinho. Compartilhou. O C ficou com 8 e o B ficou com 8. Quantos elétrons eu vou ter agora existindo em uma molécula do composto dessa combinação? Então, vamos ver. Eu tenho 2 Cs e 1 B. O C tem 17 elétrons. Então, você tem 2 vezes o 17. E o B tem 8 elétrons. Então, você vai ter 34 com 8. Você vai ter um total de 42 elétrons. Agora, se ele tivesse perguntado, e isso é sacanagem, tá, galera? Se ele perguntasse quantos elétrons de valência existem. Olha só. Então, vamos até fazer diferente aqui, ó. Vamos colocar aqui no cantinho, ó. E se o exercício perguntasse o número de elétrons de valência? Aí o que você contaria? Apenas os que estão sendo mostrados aqui na ligação. Então, ó, quantos elétrons de valência tem o B? 6. Então, você faria para o B, são para o C, para o B, 1B, tem 6 elétrons na camada de valência. E 2Cs, 2 vezes 7 elétrons na camada de valência, eu teria aqui 14 elétrons de valência e 6 elétrons de valência, ter 20 elétrons de valência. Pode contar comigo aqui, ó, para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 elétrons de valência. Mas como ele não especificou que é de valência, você faz o total de elétrons 42. Fechado? Ótimo. Ah, professor, eu tenho a segunda fase e eu escrevi as duas coisas. Eu coloquei o total e os de valência. O que você acha? Depende muito, tá, galera? Eu já vi ali questões que como você colocou muito mais informação do que ele cobrou, ele descontar ali alguns décimos, tá? Então toma cuidado, seja direto nessas questões. Boa? Legal. Questão de número 4. Vamos embora. Deixa eu só aproximar ela aqui pra gente. Aí. Questão de número 4 diz assim, ó.
Analise as propriedades físicas da tabela a seguir. A amostra do elemento da substância A, B e C, a temperatura de fusão, ebulição, se conduz ou não corrente elétrica. Muito comum aparecer nas provas como Uni-Oeste, como Unicentro, esse tipo de questão, tá? E em conhecimentos gerais da UEPG, trazer a tabelinha e fazer perguntas sobre essas substâncias. Considerando os modelos de ligação de A, B e C, podem ser classificados respectivamente como compostos. Então vamos pensar, ó, a substância A tem temperatura de fusão 800 e de ebulição 1400. A 25 graus Celsius é isolante. Só que a 25 graus Celsius, qual que é o estado físico da amostra A? Está abaixo da fusão. Se está abaixo da fusão, a 25 graus Celsius ele é sólido. A 1000 graus Celsius, galera, o que a substância A é? Passei da fusão, mas ainda não cheguei na ebulição. Então, a 1000 graus Celsius, a substância A é líquida e conduz. Lembra da nossa aula passada? Quem não conduz eletricidade quando sólido, mas conduz eletricidade quando líquido e fundido? Iônico. Então, esse nosso composto lá é iônico. Tchau, tchau. Legal. Substância B tem uma temperatura de fusão 45 e ebulição 180. Perceba que já é bem menor que do composto A. É isolante a 25 graus Celsius quando sólido e não acontece nada a 1000 graus Celsius porque já está super acima. Então, é isolante nos dois casos. Tem uma temperatura de fusão e ebulição baixa. Esse composto é metálico ou é molecular? Tem ligação covalente, é um composto molecular. Beleza? Então, matamos a questão. E o outro metálico, porque ele conduz eletricidade a 25 graus Celsius, quando ele está sólido, 25 graus Celsius está abaixo da temperatura de fusão, e a 1000 graus Celsius quando ele está líquido, que ele fica com essa temperatura. Além de ter valores muito altos de temperatura de fusão e ebulição, o que caracteriza um composto metálico. Fechado? Ótimo. Questão de letra alternativa certa, letra D de destruímos, devastamos, derrotamos. É tudo nosso. Ótimo, galera linda. E o último, questão de número 5, diz assim, ó: o ácido nítrico HNO3 é um dos ácidos mais antigos e importantes da química, usado pelos alquimistas sob o nome de aquafortis e utilizado hoje na produção de adubos, explosivos, corantes e tudo mais. Na montagem de sua fórmula estrutural, encontramos... Agora sim, eu vou montar a estrutural desse cara, HNO3. Vou na tabela periódica. Nitrogênio 7, oxigênio 8. E quero montar a fórmula estrutural dele. Vou fazer a distribuição. Opa, 1s1, 1s2, 2s2, 2p3, deu 7. 1s2, 2s2, 2p4. Fiz a distribuição, vou analisar o que? Camada de valência. Quantos elétrons tem? O hidrogênio tem 1 elétron, o nitrogênio tem 5 elétrons e o oxigênio tem 6 elétrons. Vamos contar quantos são os elétrons totais que a gente tem de valência aqui para o HNO3. 1 do hidrogênio, 5 do nitrogênio e 3 vezes 6 do oxigênio. Isso vai dar quanto aqui pra gente? Vai dar 18, 19, 24 elétrons de valência. Beleza. Quero montar a estrutura. Como é que monta a estrutura? Lembra comigo. Vou pegar o menos eletronegativo, exceto o hidrogênio. Então, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio. Nitrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio e não é o hidrogênio. Então, ele vem no centro. Coloca o mais eletronegativo em volta, são 3 oxigênios. E por último o hidrogênio, só é um hidrogênio, aqui. Feito isso, bolinha, parzinho de elétron para todo mundo aqui. Show? Legal, conta comigo agora. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 8, eu preciso de 24. Então, estão faltando o quê? 16. O que eu vou fazer?
completa o octeto do mais eletronegativo. Então completa para mim aqui, ó. Esse oxigênio, ele tem 4, 5, 6, 7 e 8. O oxigênio aqui da esquerda, ele tem 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou 8. E o oxigênio de cima tá com 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou 8. Beleza? Vamos contar para ver se deu 24. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Fechou. 24. Certo? Legal. Só que vamos ver se tem aí alguma coisa errada na carga formal. É assim que a gente tem certeza se está certo ou se está errado. Vamos fazer a carga formal primeiro do nitrogênio. Beleza? Lembra como é que faz a carga formal? Pega o número de elétrons da camada de valência e subtrai, depois da quebra da ligação, os elétrons. Eu vou ter aqui 3 elétrons. Então, eu vou ter quantos? 2 elétrons no total. 2 no total para a nossa carga formal. Isso aqui tá ruim, hein, galera? Lembra que para estar estável tem que estar o mais próximo do que? De zero. E se você fizer para os oxigênios que estão nas pontas aqui, ó, a carga formal é 6 menos, vamos ver quanto que vai dar, 7 menos 1. E aqui, 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menos 1. Então, essas ligações caracterizam ligações dativas. Essas duas. E o nitrogênio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons só na sua camada de valência. Lembra que ele tem que estar próximo de 8. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar aqui em cima esse parzinho e eu vou colocar aqui, ó, para o nitrogênio também. Assim, todo mundo continua com 8, o oxigênio continua com 8 elétrons, o nitrogênio passa a ter 8 elétrons. Vamos ver a carga formal dele? Vamos mudar aqui, ó. Vamos ver a carga formal do nitrogênio agora. Ele vai ficar com 5 que ele tinha, 1, 2, 3, 4, menos 4. Menos 4 está dando 1. Já melhorou? Quer dizer que agora eu tenho essa ligação normal, essa ligação normal, essa ligação normal e essa dativa. Por que eu não vou fazer a expansão do octeto com o nitrogênio para fechar zero a carga formal? Porque o nitrogênio tem só 2 camadas, ele não expande. Então essa vai ser a estrutura mais correta para o nosso HNO3. Eu vou ter o oxigênio fazendo uma dativa com o nitrogênio, que está fazendo uma dupla com o oxigênio, uma simples com o oxigênio que está fazendo uma simples com o hidrogênio. Então, o que eu consigo enxergar aqui? Uma ligação dativa, uma ligação covalente dupla e 2 ligações covalentes o quê? Simples. 2 ligações simples, uma dupla e uma dativa. Resposta, letra A. Beleza? Ah, prof, por que não deu zero a carga formal? Porque o nosso nitrogênio não consegue expandir. Sucesso? Boa, galera. Qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!